Bom, boa tarde, pessoal. Da aula passada, a gente estava trabalhando com. Nós estudamos a respeito dos tipos de tipos de sistemas distribuídos, que teve aqui a ideia de, dependendo lá daquela arquitetura em camadas para software distribuído, onde tem a camada de apresentação, a camada de manipulação de dados, a camada do sistema de negócios e a camada de banco de dados, os tipos ou padrões de sistemas, ou tipos de sistemas, eles vão trazer para a gente algumas opções que a gente pode usar em sistemas distribuídos. Aí a gente tem de é, simples, um nó só, temos de múltiplos nós, temos o ponto a ponto e assim por diante. E a gente falou um pouco de cada um, a gente falou dos exemplos que nós tínhamos em cada uma das situações, tá? E hoje a gente vai começar um outro tipo de sistema distribuído que ele é muito interessante e que vocês podem usar também bastante, principalmente se vocês forem construir um, um software para, por exemplo, definir uma empresa para que vocês construam um software para vocês. E o software as a service é uma forma muito boa de trabalhar com isso. E o que é software as a service? É software como um serviço. Então, a ideia é que vocês construam um software e disponibilize através da web, e as pessoas que estiverem interessadas no teu software, elas se cadastram para uso dele, e a partir desse cadastro, que elas fazem, elas vão poder usar o teu software como ele é. Um exemplo que está tá bem forte aí é a plataforma Patreon, tá? Onde pessoas que têm interesse em realizar cursos, ou também divulgar informações de conteúdos que elas conheçam bem, elas podem, através dessa plataforma, divulgar esses conteúdos, esses cursos também, e outras pessoas podem se inscrever nesses mesmos cursos. Outra, se não me engano, acho que é Hotmart o nome dela, que é uma plataforma para que você. É praticamente a mesma ideia, né? Mas assim, você pode colocar vários vídeos, vários cursos lá online dentro da plataforma e, e ele já. é, Dentro dessa plataforma, ele já tem todo um software, todo um procedimento já bem organizado para que você possa realizar os seus cursos usando essa plataforma que já está pronta, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente vai ver como funciona aí esse software as a service. E alguns exemplos também. Bom, então o que ele envolve, né? Hospedagem de software de forma remota, provendo acesso a esse software através da internet. Então, o software, ele acostume-se com essa palavra, tá? Deployed. Ele é entregue em um servidor ou um conjunto de servidor e acessado através de um web browser. Tá? Ele não é entregue através de um PC local. O software o dono do software, ele é o que a gente chama de software provider, ou o provedor do software, tá? E ele é gerenciado por esse software provider. E não por organizações utilizando esse software. E os usuários devem pagar pelo software de acordo com o uso que eles vão ter através de a gente chama de uma subscrição, ou então de uma matrícula mensal, né? Ou anual, que ele vai pagar por isso. Então, imagine o seguinte: vocês construírem um sistema acadêmico, tá? Que pode funcionar com várias escolas, que tem toda a estrutura que
o Ministério da Educação fornece, que segue todas as leis direitinho, tá? E também tem todos os procedimentos para que o professor possa ministrar a aula. Então, o que acontece? Vocês podem desenvolver esse sistema via web e oferecer para diversas escolas pelo país inteiro. O que você vai ter que se preocupar é manter esse sistema no ar. Tanto manter o sistema no ar, quanto manter o sistema atualizado. Tudo bem? Então, essa é uma forma, através do software como um serviço, vocês vão poder, com uma plataforma que a gente que seja de interesse de um grande público, vocês permitirem que eles utilizem essa plataforma que vocês estão disponibilizando, tá? Desde que eles paguem por ela, uma mensalidade ou uma assinatura anual, certo? E a partir dessa mensalidade, essa assinatura atual, ele vai ter o direito a acessar a sua plataforma. E caso ele saia, também você tem que ter alguns procedimentos para poder encaminhar para ele os dados que estão na tua plataforma. Vocês entenderam essa ideia, não? A princípio vocês fazendo uma ideia dessa, que vocês teriam que fazer primeiro? Desenvolver o software e construir uma empresa para comercializar o uso dele. Ah, se vocês analisarem nesse sentido, esses aplicativos que são usados, tipo Uber, o iFood, esse tipo de aplicativo, eles são espécies de software as a service, tá? Só que a plataforma que vai ser usada, ela ela tá sendo acessada a partir de um celular, mas ela tem uma parte dela que ela fica em vários, um ou mais servidores para manter o sistema no ar. No caso do iFood, o que que ele faz? Ele entra em contato com restaurantes e eles vendem o serviço dele. O que é o serviço que o iFood oferece? Eles dizem assim, olha, eu vou, eu vou te dar um número de clientes a mais, além daqueles que o teu restaurante oferece, tá? Mas eu quero 20% ou 30% do que você vender dentro da plataforma do iFood. Então, quando a gente tem esse tipo de sistema, a gente não tem só o sistema em si, mas todo o serviço que é fornecido. Então, para o iFood fazer isso funcionar, ele vai ter que ele tem que levar uma espécie de consultor ou representante até os restaurantes. Então, tem representantes do iFood aqui em Manaus que eles vão até os restaurantes e eles assinam um contrato, e a partir desse contrato eles fazem capacitação do, do restaurante na plataforma, identifica o cardápio que ele tem e adiciona esse cardápio para dentro da plataforma de, de um jeito que encante o cliente que vai usar, tá? Então, o restaurante ele está usando o iFood como um serviço para ele. Nesse caso, o que, que ele vai trazer? Mais clientes e vai trazer também um lucro maior nesse caso, né? Obviamente. Mas o que, que acontece? Tem que pagar também para cada cliente que você atende usando o iFood, você tem que pagar uma quantia para ele. Mas vamos ver os dados aqui. Eu tenho um amigo que ele usou o iFood para atender alguns pedidos do restaurante que ele tinha, né? E o que, que aconteceu? Aumentou, ele teve um número, deixa eu ver, a mais de. Ele tava aumentou o faturamento dele em R$ 11.000, só com o uso do iFood, pro restaurante dele, tá? E por mês ele fazia em torno de 20 a R$ 30.000 de faturamento, e o iFood ainda deu mais de 10.000 em faturamento para ele. Então, assim, vale a pena isso daí? Claro que vale, tudo bem?
Então, vocês não podem pensar, quando for desenvolver um software como serviço, apenas no software, mas vocês têm que pensar em toda a estrutura que é necessária para fazer a venda do serviço, tá? E também para atender os outros procedimentos que o software não atende diretamente para o cliente. Então, por exemplo, para fazer o cardápio lá do iFood, você tem que ter um padrão, né? Então você tem que levar uma pessoa lá, tem que conhecer o cardápio, tem que bater a foto dos produtos para mostrar lá no aplicativo. A pessoa tem que, o representante, né? Ele vai bater a foto dos produtos, vai identificar qual é a lista de cardápio, vai identificar preços também, e tudo isso ele vai cadastrar dentro da plataforma do iFood. E quando for funcionar o serviço, aí tem que ter duas situações. Uma é do aplicativo, o cliente acessa pelo aplicativo, e, e o que que, e o que que é a vantagem do iFood para o cliente que tá usando a plataforma? É que ele vai ter um menu imenso aí que ele vai poder usar. Então, assim, se você vai para um restaurante de comida japonesa, você vai ter um menu de comida japonesa, né? Ou comida oriental, dependendo do restaurante aí que você vai. Agora, no caso do iFood, ele vai ter da peixaria, da comida oriental, vai ter da churrascaria, do restaurante de comida árabe, e assim por diante. Aliás, esse assunto aí já está começando a me dar fome, hein, pessoal? O... Então, então, pessoal, o que é a ideia? Para o cliente é esse menu maior. E depois, quando o fornecedor, o restaurante, né, que é o fornecedor, ele vai ter que acessar essa plataforma para quê? Para receber os pedidos e atender. E também fazer a gestão desses pedidos todos, né? O que é a gestão? É no final do mês ou na semana, ele saber o quanto que ele faturou, quais foram os pedidos que foram realizados, quem foram os clientes que ele mais atendeu, a, é, quanto que ele lucrou também, né? Porque também tem que pagar a parte para o iFood, né? Quanto que ele tem que pagar no final do mês para o iFood, e assim por diante. Então, esse exemplo de software as a service, ele é um sistema distribuído, ele vai usar, nesse caso, um aplicativo, e também para todos os restaurantes ele vai usar um sistema para fazer a gestão do restaurante em si, né? Então já é outra situação. Falar também em gestão do restaurante, vocês também podem criar um software as a service para o restaurante utilizar. Uma coisa importante, tá? É, o software as a service não é um sistema que você faz e instala lá na empresa do teu cliente, né? Lá na estrutura do teu cliente. Você vai ter que instalar esse software. Desculpa, você não instala o software, você disponibiliza através da web. Isso tem que estar muito claro, tá? E o trabalho que você vai ter é o de, é, divulgar, vender e configurar o sistema para atender aquele cliente direitinho. Então, também tem uma Dropbox, CSAs. O Dropbox ele tem o objetivo de disponibilizar um espaço para que você armazene os seus arquivos. Ele pode ser um software as a service, tá? No sentido de que qualquer pessoa aí pode acessá-lo e vai poder também usar a estrutura que o Dropbox oferece para poder você colocar os arquivos lá dentro. Tudo bem? O Google tem usado esse tipo de conceito de forma absurda, né? A gente tem dentro da plataforma do Google um monte de software que ele fornece para você, certo? Alguns de graça e outros
O outro já vai ter que pagar, tá? Obviamente que para obter um pouco mais de informação. Então, tá claro aí, pessoal? Todo mundo entendeu a ideia aí do software as a service? Então, isso aqui eu acabei explicando, né, para vocês, ó. O software é desenvolvido num servidor, ou mais, né? Geralmente um número de servidores, uma quantidade certa de servidores, é acessado através de um web browser e não é entregue dentro de um PC. Essa palavra deploy, pessoal, ela é importante, tá? Eu queria destacar ela aqui pelo seguinte: o que que é o deploy? Uma vez que você testou todo o teu sistema, ele está pronto para ser entregue para o teu cliente, certo? Então você vai fazer todas as operações de instalar esse software ou disponibilizar ele para o cliente. Só que hoje em dia, antigamente, o que a gente fazia? A gente fazia um sistema desktop, pegava o arquivo executável e instalava esse sistema e configurava no ambiente do cliente, tá? Isso é o deploy. Só que o deploy, ou então é a implantação também, pode chamar de implantação. Hoje em dia, a coisa está mais absurda, tipo plataformas como o JE, o Java Enterprise Edition, lembrando que o JEE, ele é um padrão, tá? Ele é uma especificação de um tipo de software. E na implantação dele, quando você for instalar, você pode usar o Glassfish, pode usar o JBoss, o Jakarta e assim por diante. Tem várias aplicações, na verdade, várias plataformas que implementaram a especificação do JE. A gente vai ver um pouco dele também nesse curso, tá? Mas por que que eu estou falando do JE? Porque dentro dele ele tem o que a gente chama de EJBs, ou Enterprise Java Beans, que seria o seguinte: você tem o JE, o Glassfish, por exemplo, instalado aqui no teu num servidor. Aí o que que você pode fazer? Você pode desenvolver vários EJBs. O que que é o EJB? É uma aplicação específica que ou um modelo de negócio, tá, específico, que você pode desenvolver e fazer com que ele se torne um componente do teu software. Isso é bem interessante. Imagina aí que você está numa empresa, vamos supor ali o sistema hospitalar, né? Aí, por enquanto, o teu hospital, você está trabalhando com uma clínica. Então, você desenvolve ali um sistema de atendimento ao cliente. Aí, o que que seria isso daí? O cliente lá se cadastra na clínica, por exemplo, né? Vamos supor. A gente viu, na verdade, na disciplina passada, tá? Mas imagina esse sistema sendo feito com EJBase. Eu vou falar de deploy, tá? Meu objetivo é falar de deploy. Então, o que que acontece? Você constrói um EJB, ou mais EJBs, tá? Ou mais componentes, para poder fazer o cadastro dos clientes para a clínica. Aí, então, você dispone, você depois que terminou e testou, você faz um deploy. O que que é o deploy? Disponibilizar aquele EJB para acesso via o sistema. E quando você faz o deploy, você tem que ter, de alguma forma, que disponibilizar os links para o cliente acessar. Então, você vai ter que criar uma página, um domínio web, uma página web para o teu hospital, e dentro dessa página web, o acesso ao sistema. E a partir desse acesso, você vai criar uma série de menus, e cada menu que você vai incrementando no teu sistema, você pode é, linkar esse menu, ou colocar link, na verdade esse menu vai ser um conjunto de links, tá? Para os vários EJBs que você já criou. E toda vez que você cria um novo EJB, a gente vai fazer um deploy dele. O que é um deploy? Disponibilizar ele para o cliente.
e a partir desse momento o menu já recebe um link lá, né? Você vai alterar o menu para receber um link para esse JB, aí e ele já fica disponível para uso. Então, nesse caso aí, o deploy nessa empresa, né? Aí já está falando de deploy de empresa. Né? O, esse deploy, ele vai ser a tarefa que vai fazer com que aquele EJB seja disponibilizado. No caso desse EJB, por exemplo, pode ser, eu falei de cadastro de clientes antes, né? Pode ser pode ser um novo serviço que o sistema vai oferecer, que pode ser o sistema, o cliente escolher a fazer deixa eu lembrar o nome que te, marcar consulta médica. Aí depois você, à medida que o sistema vai evoluindo, você vai construindo novos EJBs e vai colocando novas opções para os clientes. Então, e cada vez que você cria uma nova opção, cria um novo EJB e faz o deploy dele. A gente vai ver que o EJB ele tem um monte de função que facilita muito isso daí, tá? Bom, acho que acabou repetindo aqui, não foi? Ele repetiu, pessoal. Esse slide está estranho, porque ele acabou repetindo o que estava no outro, tá? Bom, o software, ele é. Eu vou só traduzir aqui, né? Mas acabou colocando a mesma coisa do passado, né? O software é gerenciado e pertence a um provedor de software e não às organizações. Então, aqui no caso vamos supor que você fez aí o sistema hospitalar, tá? Aí para vários clientes. Que vai acontecer? O cliente não tem posse do software. Quem vai ter a posse vai ser a tua empresa como o provedor do software. Tudo bem? Vocês entenderam essa ideia do provedor do software? Guardar um pouco aí que a internet nem sempre é fácil. Vamos continuar aqui. Então aqui já é praticamente o que eu acabei de falar, né? Assim, algumas vezes o software é livre para qualquer um, para que qualquer um possa usar, mas os usuários têm que, entrar num acordo, né, ou aceitar comerciais, tudo bem? Que vão trazer fundos para o serviço do software. Então, nesse caso de comerciais, é quando você tem principalmente hoje em dia a gente vê nos aplicativos, né? Ou nas próprias ferramentas do Google. O Gmail, ele é uma espécie de software as a service. Mas para você acessar, como você acessa de graça, você vai ter que ver os comerciais que ele apresenta para você. Tudo bem? A gente tem que pensar muito bem, né, nesse tipo de software, pessoal, no sentido de isso daí é para ganhar dinheiro, tá? Então, assim, para você montar isso daqui, você tem que ter uma estrutura muito boa. Hoje em dia nós temos as plataformas que estão na nuvem, tipo a AWS, mais a outra que a Microsoft tem, assim por diante, no Tanix. Então, o que que acontece aí quando a gente tem plataformas web aí para colocar os softwares acessos? Você vai pagar pelos acessos que tem na plataforma. E para pagar pelos acessos, você precisa de fundos. Então, por isso que é interessante que se tenha os comerciais ou as propagandas que são colocadas no software, porque senão o provedor do software ele não consegue pagar a estrutura que é necessária para manter ele no ar. E o que é essa estrutura? Aí você vai ter que ter servidores, vai ter que ter a estrutura lá de toda a infraestrutura ao redor dele para fazer o servidor funcionar, que é o acesso à internet, uma rede de computadores, um
ar-condicionados, o sistema de refrigeração ali dentro. Os discos vão encher, eles vão ter que comprar mais discos. Talvez eles tenham que comprar até uma estrutura maior para poder absorver o software que vocês estão colocando, tá? E vocês, como provedor de software, vocês podem ter também essa estrutura dentro da empresa de vocês. Só que tem um detalhe aí, né? Não hoje em dia não está sendo muito bom você ter uma estrutura centralizada, certo? Porque as estruturas centralizadas elas estão sujeitas a ataques que podem derrubar o teu sistema. E esse tipo de sistema, uma vez no ar, né? Como o pessoal está pagando, eles querem que funcione aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se tiver alguma coisa de manutenção, que seja uma manutenção programada do sistema. Então, quando a gente trabalha com software as a service, a gente vai se preocupar sim com uma coisa que é a disponibilidade ou o período de disponibilidade desse software para o cliente de vocês. Imagina que você está no restaurante vendendo, vamos supor que você é cliente do iFood, né? Você tem um restaurante e é cliente do iFood. Aí imagina que você, é, 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 de madrugada, né? Você está atendendo clientes lá e o que acontece é que você não está recebendo pedido nenhum porque o sistema está fora do ar. Então, naquele momento, o que está acontecendo? Você está perdendo vendas. Então, é importante ter o sistema determinar, né, no acordo com o cliente, qual o período que esse sistema vai ficar no ar e vocês têm que trabalhar para que esse sistema fique no ar nesse período. Então, é essa a ideia, tá? Dentro do software as a service. Então, aqui ele está colocando que o software como serviço é uma forma de prover funcionalidades num servidor remoto com acesso ao cliente através de um web browser. O servidor mantém os dados do usuário e os estados durante a sessão de interação. Transações são geralmente longas, tá? Tais como a edição de um documento. Edição de documento, pessoal, por exemplo, é o caso do Google Docs, né? Então, tem horas aí que você está acessando, então a sua sessão vai ser longa. Uma coisa importante sobre sessão, tá? Ele é uma palavra bem importante também, assim como o deploy que eu estava falando, a sessão também é. O que é uma sessão? Você fez o login e acessou um determinado sistema. Aqui, por exemplo, está acontecendo uma sessão, né? Então, o sistema vai ter que estar disponível para aquele usuário durante toda a sessão dele. Agora, tem alguns detalhes aí no meio, né? Quando a gente fala em sessão e transações, transações de dados nesse caso, né? Ou de banco de dados, o que acontece? A gente tem que se preocupar com a segurança. Porque uma vez que esse sistema tá com uma sessão longa no ar, né? E a pessoa está ali fazendo a edição, você tem que se preocupar com o acesso do browser, a partir do browser até o servidor, eu tenho que preocupar com sigilo. Ou seja, eu posso ali estar escrevendo algum texto, né? E está sendo gravado lá na plataforma do Google, por exemplo, nesse caso, e pode ser que alguém tenha instalado na minha rede o que a gente chama de sniffer. Sniffer vem de cheiro, né? Um cheirador aí, na verdade. O que é a ideia desse tipo de software? Ele copia, ele pega os pacotes que estão sendo transmitidos pela rede e eles copiam esses pacotes. Se não tiver sistemas de segurança dentro dele que mantenham dentro dessa seção que está aberta, o que acontece? Cada palavra que você está colocando, a pessoa vai visualizar. E talvez você esteja usando o Google Docs para guardar informações confidenciais. E é muito provável isso, inclusive, né? Então,
essa pessoa que está com o sniffer, como a sessão é longa, então ela tem uma chance muito maior para conseguir esses dados que você tem, porque ela vai ter muito mais tempo de usar as técnicas de hackeamento para poder obter essa informação. Então, por isso, a plataforma também tem que se preocupar em relação ao se o fato da sessão ser longa, aí eu tenho que me preocupar com as chaves que eu estou usando para criptografia, para manter o sigilo. Outra coisa também, quando eu estou escrevendo aqui no Google Docs, né, o meu browser vai passando alguns pacotes lá para o Google, ele vai escrevendo. Essa pessoa que está com o sniffer, ela pode copiar os dados e ficar retransmitindo esses dados. Então, o que vai acontecer? A informação que vai chegar lá no Google, obviamente que isso daí já tem segurança para evitar esse tipo de coisa, né? Mas a informação que chegaria, caso não tivesse a segurança toda, ela seria repetida, né? Um outro exemplo aí dessa situação da, de roubo de dados, né? Por exemplo, lá nas urnas eletrônicas. Eu posso pegar os dados de uma urna e colocar ela de novo passá-la de novo para o servidor, certo? Na parte de segurança. E talvez aqueles votos sejam todos contados de novo. Obviamente que isso não acontece porque o sistema de segurança de hoje já sabe que isso daí é um tipo de ataque que pode acontecer. Mas saibam que quanto maior o tempo de uma sessão, maior a probabilidade de um hacker obter aqueles dados, tá? Quer dizer, aumenta a chance, mas ainda assim a chance que o do hacker conseguir, ela ainda é baixa, tá? Ela é baixa, mas ela aumenta. Estão entendendo aí essa ideia do que é a sessão de interação? Então, o que acontece? Se a sessão é muito longa, esse sistema ele tem que ter mecanismo de segurança que ele vá trocando a chave de acesso à segurança ali de tempos em tempos. Porque só assim ele consegue é, 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 manter a sessão segura. Todo mundo sabe o que é chave de segurança aí nesse caso? Se alguém quiser falar a respeito aí, eu também posso completar aqui. O que vocês entendem por chave de segurança? A chave ela é usada na criptografia, tá? Temos chave pública e temos a chave privada também. Mas esse é um tipo de criptografia. A outra é assimétrica, que o Felipe até colocou bem aqui. Simétrica e assimétrica que tem a ver com simétrica quando eu tenho a mesma chave em ambas as pontas, tanto para criptografar para decriptografar. E chave pública e chave privada eu tenho uma chave para criptografar e uma outra para decriptografar. Essa que é a ideia de chave, a diferença aí do simétrica e assimétrica, tá? Só que assim, nesse caso aí que eu estou falando de sessão, o que eles têm que fazer? Você tem uma senha que você coloca ali. Então, o que acontece? A sua senha, ela não é transmitida através da internet. O sistema de segurança, eles usam meios de usar a sua chave para criptografar os seus dados, ele criptografa na ponta mesmo, no browser ou no aplicativo do teu celular, ou seja, na camada de apresentação, né? É criptografado os teus dados, são criptografados os teus dados, mas a tua senha não é passada. E lá do outro lado, o sistema geralmente vai usar uma chave privada sua e vai decriptografar usando essa chave aí. Ou pode ser que você, quando guardou sua senha, ele tem lá no banco de dados, ele vai usar essa mesma senha, ele vai consultar no banco de dados a sua senha e vai decriptografar usando essa senha. Tá lá dentro
da aplicação. Nesse caso, a chave simétrica. Tá? A mesma chave está sendo usada nos dois locais. Só que quando eu tenho uma sessão, a sua chave, a sua senha, né, ela não é usada para decriptografar todas as mensagens. Ela é usada para gerar novas chaves. Essa que é a diferença. E a sua senha, a sua chave pública e chave privada, ela é usada para transferir a chave de criptografia para o sistema da camada de apresentação e também para o sistema na camada de negócio, certo? Ou no banco de dados. Então, ela é usada durante essa sessão. Então, nessa sessão, o que é usada não é a sua senha, tá? Para criptografar os dados, mas sim essa chave de sessão. E o que é a preocupação quando eu tenho essa sessão muito longa? É que essa chave da sessão em si, ela, essa chave da sessão, ela está sujeita a ficar, quanto mais tempo você usa essa mesma chave, mais sujeita a um ataque de sucesso ele vai ter. Então, por isso que eles se preocupam aqui em você ter uma sessão longa. Então, caso tenha uma sessão longa, então o sistema tem que trabalhar com a troca dessa chave de sessão de tempos em tempos, para evitar que um hacker acesse os dados e consiga decriptografar de forma fácil. Vocês estão entendendo? Então, como é que funciona a chave de sessão, né? Eu coloquei a minha senha aqui. Aí o sistema me autentica lá. Aí ele manda para mim, usando a minha senha, a minha chave de sessão. Aí a partir desse momento eu começo a criptografar, o meu sistema na camada de apresentação começa a criptografar os dados usando a chave de sessão. Aí ele faz essa troca aí, geralmente é uma chave assimétrica, né? Simétrica, como assim colocado, ou seja, a mesma chave que criptografa é a mesma chave para decriptografar. Então, eu criptografo os dados usando essa chave de sessão e eu jogo para o outro lado. E o outro lado, lá no servidor, ele decriptografa usando a chave de sessão. Aí, só que para manter a segurança, por exemplo, a cada meia hora, aí ele vai e gera uma nova chave de sessão e encaminha para mim. O que é o problema nessa hora aí dele estar enviando a chave de sessão? É porque se alguém conhecer a minha senha, ele pode capturar essa chave de sessão usando a minha senha e usar a chave de sessão para decriptografar os dados. Então tem toda essa situação aí. Por isso que o problema de ter uma sessão muito longa quer dizer, a chance de você ser hackeado aumenta quanto maior tempo durar a sessão. Lembrando que a sessão é o tempo que você fica logado, né, usando um determinado serviço. Tá claro aí para vocês? Então aqui, ó, o que ele está colocando de o servidor mantém os dados do usuário e os estados durante a interação da sessão. Ele, isso aqui é importante porque durante a sessão ele tem que de alguma forma armazenar esses dados. Às vezes ele vai armazenar um pouco em memória, né? E depois ele vai e joga para o banco de dados. Transações são geralmente transações longas. E aqui, a arquitetura orientada a serviço é uma abordagem para estruturar um sistema de software como um conjunto separado de serviços sem estado, que a gente chama aqui, stateless. Certo? Depois a gente vai olhar esse stateless aqui. Esses devem ser providos por múltiplos provedores e devem ser distribuídos. Tipicamente, transações são curtas e onde o serviço é chamado. Faz alguma coisa e depois retorna um resultado.
que é a ideia de stateless service? Eles são aqueles que eu tenho sessões curtas, aqui que ele está colocando, tá bem? Que é a arquitetura orientada a serviço. Ah, então, o que ele faz aqui? Ele, ao invés de colocar uma sessão longa, eu vou separo ele essas atividades em atividades menores, certo? Que a gente chama de. Aí, o que acontece nessas atividades menores? Eu não fico guardando muitas informações durante essas transações todas. O que é guardar informação? Imagina que você está preenchendo um formulário, tudo bem? Através da web. Então você lá está cadastrando seu nome, endereço, telefone, etc. E você perde a sessão ali, caiu a sessão ali, perdeu a internet. A ideia aqui é que o sistema funcione de tal forma que quando você voltar no caso de stateless, não vai acontecer que aquele dado lá você vai recuperar. Por quê? Porque ele não está guardando os dados, ele não está armazenando aquilo ali, certo? Mas ele, ao invés de fazer isso, o que é a ideia? Ao invés dele esperar que você aperte lá o botão submit, né? Ele vai tentando trabalhar como se você estivesse submetendo pequenas partes lá do teu sistema. E assim ele não guarda as informações. Por que ele não faz isso? Justamente para que, caso o sistema caia, alguém não tenha acesso àquilo que você colocou, tá? Essa é a ideia de stateless. Então, se eu for implementar um software as a service, quais são os fatores aí que eu tenho que considerar? Como você configura o software para requisitos específicos de cada organização? Isso aqui é importante, tá, pessoal? A questão toda aqui é que se alguma empresa solicitou o serviço, ou seja, o acesso a esse software, eu vou ter que configurar, eu vou ter que criar uma parte dentro desse meu software específica para essa empresa. E eu tenho que configurá-lo para uso dela. O que é configurar o sistema? No caso ali do iFood que eu estava falando, né? É você mandar uma pessoa lá e identificar o menu da pessoa, bater as fotos lá do cardápio que ele vai ter, qual o preço da coisa. Então, isso daí é a configuração do sistema para aquele restaurante. Tudo bem? Então, eu tenho que me preocupar com a capacidade desse sistema ser configurável. Então, geralmente, eu vou precisar aqueles dados que são específicos da empresa para funcionar com ela, tá? E, obviamente, também que, dependendo do acordo do serviço que você vai ter, você vai ter que colocar essas cláusulas desse acordo dentro do software. Por exemplo, a empresa está funcionando sempre nos domingos à tarde, vamos supor. Ela só funciona de segunda a sexta. No final de semana ela não precisa. Então eu posso cobrar um preço menor para ela, para não mantê-la no final de semana, né? E eu coloco o sistema para que ele funcione nos horários que o cliente predeterminou para você. Ah, mas agora esse cliente ele quer também funcionar nos finais de semana. Aí você cobra um valor a mais e configura o sistema de tal forma que ele vai ficar disponível também nos finais de semana, certo? Quando é que isso acontece? Se você tem um escritório que só trabalha no meio da semana, ou uma empresa que os trabalhos dela são só feitos no meio da semana, no final de semana você não precisa deixar o software disponível para ela. Então você tira os acessos dela no fim de semana, configura o sistema para que essa empresa não tenha acesso no fim de semana. E se ela precisar desse acesso, aí ela vai pagar uma taxa extra, que está descrita ali. Mas também você pode fazer assim, ó. Você determina que a empresa vai funcionar de segunda a sexta. Aí no final de semana você nem precisa autorizar, fica pré-autorizado para ela usar.
Só que no final de semana ela vai ter que pagar um valor a mais pelo uso do serviço. Deu para entender aí, pessoal, essa parte de configurabilidade? Tudo bem? Então, multi-tenancy, que é outra capacidade que ele tem. Não estou lembrado como é que é a tradução em português, tá? Como você apresenta cada usuário do software, né, para que ele tenha a impressão de que ele está usando de que ele não está, em outras palavras, compartilhando aquele sistema com outras empresas. Ou seja, ele fez o login, ele só tem acesso ao que é dele, e nem sabe que tem, nem se preocupa, ou nem sabe que tem outros usando aquele software, tá? Então, hoje em dia, esse sistema já tem essa capacidade, já é padrão de todos esses sistemas, né? E a ideia é assim, que os recursos que vão estar disponíveis para ele sejam eficientes. Então, assim, você colocou uma nova empresa, você está com 100 clientes lá no teu, que estão usando o teu sistema, imagine aí. Aliás, 100 clientes já é um bom começo, tá, pessoal? Aliás, para você conseguir essa proeza aí dos 100 clientes é para comemorar, tá? É para soltar fogos aí, porque 100 clientes são muitos. Então, deixa eu colocar aqui a ideia aqui dessa situação, da performance aqui que ele está falando, o uso eficiente. Cada vez que eu estou aumentando o número desses meus clientes, o que vai acontecer? O sistema vai ter que aguentar sem que o outro cliente lá que já está usando, ele perceba que lentidão, né? Sem que haja lentidão. Então, assim, quanto mais clientes está usando o teu sistema, mais requisições vão ser feitas a ele e mais ele vai demorar a atender cada requisição. Lembrando que uma requisição é um acesso, por exemplo, qualquer acesso ao endereço web é considerado uma requisição feita pelo cliente, tá? E essas requisições que o cliente faz, ou várias, quanto mais clientes, mais requisições são feitas, mais a máquina lá, né, o servidor, vai ficar se ocupando para atender cada uma dessas requisições. Uma coisa importante, tá? Quando a gente tem uma situação dessa, a gente está sujeito a um tipo de ataque que pode derrubar o nosso sistema. Ele chama de DDoS, ou Denial of Service. Talvez eu tenha falado um pouco para vocês antes, mas só para repetir aqui que é interessante. Foi em 2014, eu acho, que a plataforma do PS2 ou do PlayStation, ou a PlayStation Network, ela recebeu um ataque, tá? E a plataforma do PlayStation caiu. Então o que acontece? Os jogadores lá de videogame não ficaram sem acesso. E como é que foi essa queda? Fizeram um ataque de DDoS. E o que é esse ataque? Alguém tira a cópia de uma requisição para o servidor nesse caso aí da PlayStation Network, a PSN. Fizeram isso também. Mas quando eles fazem um ataque de DDoS, eles estão mandando requisições válidas, certo? Que o servidor vai atender. Só que ele não vai processar aquilo ali porque ele vai identificar que já foi processada aquela transação e não faz aquilo de novo. Eu só não sei porque até hoje não aconteceu ou não noticiaram ataques de DDoS a bancos com sucesso. Não sei como. Eu acho que o banco paga o pessoal para não divulgar isso daí, porque DDoS para banco é um ataque que o pessoal deveria fazer. Inclusive, aquele atraso nas eleições, eu estava conversando com alguns colegas aí da área,
A gente chegou à conclusão de que é muito provável de que aquele ataque que fez com que o sistema de contagem das eleições fosse atrasado, provavelmente ele recebeu um ataque de DDoS, tá? Ou seja, na hora que estava fazendo a apuração, alguém mandou os pacotes de dados lá com os dados da urna e foi passado para o servidor. Só que, obviamente, que o servidor não processou esses pacotes aí, até porque os dados das urnas já tinham, aquele dado da urna já devia ter sido processado. Então, o sistema também, esse tipo de segurança aí já é comum, tá? Para evitar que as informações sejam atualizadas de forma errada. Só que o que é que acontece? Quando você está com o DDoS, você tem que isolar a tua rede ou de alguma forma, né, trabalhar com que identificar onde é que é a origem do ataque e isolar aquela rede lá, para você parar naquele momento, né? E no caso das eleições, eles estão trabalhando diretamente com o que a gente chama de backbone da internet no Brasil. O que é o backbone? É a que a gente chama espinha central, né? Espinha dorsal da internet, que são aquelas estruturas lá onde passa a maior parte dos dados. Então, o que acontece? Eles detectam por ali, identificam que vem de algum lugar e eles simplesmente cortam o acesso daquele local e depois o servidor passa a processar as requisições direitinho e vai rejeitar aquelas que vieram do ataque DDoS. Por que eu estou falando disso daí? Porque no caso, se a gente tiver muitas requisições, eu falei até de 100 clientes no começo, né? Mas chega um momento aí que o computador pode não aguentar, tá? A quantidade de requisições que vocês têm. Aí vem a escalabilidade. Que é a ideia da escalabilidade? A capacidade que o teu sistema tem, a gente já até discutiu aqui, né? De, é, de acomodar um número que é imprevisível de usuários. Então, assim, se você está tendo, se aumentou o número dos teus clientes lá no teu sistema e você está monitorando, obviamente que você tem que fazer esse monitoramento, tá, das requisições que estão sendo feitas, aí você tem um limite de requisições que aquele servidor aguenta. Quando ele estiver próximo de atender aquele requisito, você tem os sistemas de rede hoje já fornecem esses gráficos, tá? De acessos a um determinado serviço que você tem, que a tua empresa está oferecendo. Então ele vai percebendo que o número de requisições está aumentando, está chegando no limite da máquina. Aí o que você vai ter que fazer? Aí você pode fazer escalar o teu sistema, que é pegar uma outra máquina, colocar uma cópia do teu sistema lá e avisar pro sistema de gerenciamento do teu sistema quais são essas máquinas e ele vai trabalhar o quê? A cada requisição ele vai transferir a requisição para a máquina correta. Aí cada máquina vai fazer esse acesso. Então, também, né, o software as a service também tem que pensar nisso. Então, pessoal, se vocês estão percebendo, o software as a service não é só o desenvolvimento do software em si, é só uma parte, tá? Tem que a empresa que estiver fazendo isso, ela tem que se preocupar muito com a parte de infraestrutura. A que a gente chama de suporte de TI ou infraestrutura de TI, ou infraestrutura de rede, né? Também são essas partes. E eu digo para vocês, se vocês estão trabalhando para desenvolver um software, não façam a parte de suporte técnico a redes, porque são dois mundos muito diferentes, então você não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Então tome muito cuidado. Ah, mas professor, eu estou implantando uma empresa. Aí, se você é o dono da empresa, contrate uma equipe que está para trabalhar com a parte de infraestrutura e contrate outra equipe para fazer a manutenção do software, ou o desenvolvimento dele, ou a evolução desse software. Não, não trabalhe você nas duas áreas, porque você não vai conseguir dar conta, tá? É muito trabalho nos dois. Então, assim, ou você se especializa no desenvolvimento, ou você se especializa no suporte. Mais você trabalha com suporte, o desenvolvimento lá na Prodan, só para, no caso aí você trabalha. DevOps?
o development. Development, tá. Então, só para colocar a diferença, tá, pessoal? Hoje em dia, o cara que trabalha com essa parte de manter a infraestrutura aberta, ele é o cara chamado DevOps, tá? É o desenvolvedor das operações. E tem o developer, que é a pessoa que é o desenvolvedor, né? Que é o responsável por desenvolver as aplicações. Mas aí você pergunta, mas professor, o DevOps também programa. É verdade. Mas a programação que ele faz, ele diz respeito a manter o sistema funcionando, tá? Então, às vezes, ele vai criar rotinas ou scripts para fazer aquele sistema rodar, para avaliar ataques, e tem um monte de coisa aí que ele vai trabalhar, tá? E às vezes tem transações aí que acontecem, né? Estava falando de sessões e transações, né? Dentro do sistema em que é necessário criar scripts, por exemplo. Vamos supor que você está recebendo do banco os dados vamos dizer assim, dos pagamentos que foram feitos a partir dos teus serviços, tá? Como é que o banco faz isso? Ele fornece uma interface de computador que ele pode mandar os arquivos por e-mail, ou os arquivos a gente pode mandar para uma estrutura. E o que o DevOps faz? Ele vai pegar esse arquivo que o banco está enviando e vai colocar dentro de uma estrutura lá no sistema que ele, ou no arquivo, ou numa pasta lá qualquer, em que o sistema possa processar aquele arquivo lá. Aí ele pode criar, por exemplo, um script para receber esses dados do banco e colocar dentro ali daquele arquivo. Mas, professor, ele não podia desenvolver um sistema para isso? Pode, mas demora. Aí o script às vezes é mais rápido. Todo mundo entendeu aí essa ideia da diferença do DevOps para o developer, ou desenvolvedor de operações, ou desenvolvimento de aplicação? Então, assim, esse software as a service ele vai exigir as duas coisas, tá, pessoal? Mas não façam, não trabalhem nas duas coisas ao mesmo tempo, porque não dá, tá bom? Então, aqui, ó, olha que barato. Configuração de um sistema de software oferecido como um sistema, né? Então, o que é o perfil aqui, tá, pessoal? Vamos supor aí o sistema acadêmico, né? Perfil C1 pode ser o perfil do professor. Perfil C2 pode ser o perfil do aluno. Vamos botar ao contrário, né? O aluno está em primeiro lugar. Perfil C1 é do aluno, perfil C2 é do professor e o perfil C3 é, por exemplo, do controle acadêmico, certo? Aí o que é que acontece? Os usuários que tiverem o perfil C1 vai primeiro acessar esse perfil e vai acessar aqui o sistema de aplicação. E assim por diante, eles vão sempre usar o sistema a partir de perfis, tá? Uma coisa importante de perfil, tá? Eu posso estar no IFAM com o mesmo usuário, mas com perfis diferentes, tá? É o caso, por exemplo, se eu for um aluno. Então, eu posso ser um usuário que vai acessar o perfil de aluno. E também eu posso ser um usuário que vai acessar o perfil de professor. Tudo bem? Então, é o nível de acesso que ele vai fornecer para mim. Ou então, no caso do iFood, ó, o perfil C1 pode ser o perfil do cliente, que no caso ele vai acessar geralmente a partir do aplicativo. E o perfil C2 pode ser o perfil dos restaurantes. Aí já vai ser um outro tipo de uso. Tudo bem? Aí eu posso ter também alguém com uma rede de restaurantes. Aí já seria lá o responsável pela rede, já teria o perfil C3. Aí ele vai visualizar os vários restaurantes que estão na rede dele aí para ele gerenciar. Entenderam a ideia de perfil? Configuração do serviço também, né? Que é a primeira parte lá que a gente estava vendo.
Então, tem a parte da marca, né? Então, o que que acontece? Imagine aí que você criou aquele sistema lá do acadêmico, né? Um sistema ou um sistema de hospital, como um software as a service. Aí você foi lá no, vamos colocar o acadêmico, né? Vamos pegar as escolas aí. Aí você foi na FAMetro e no IDAAN. O que que acontece? Tanto a FAMetro quanto o IDAAN vão usar o mesmo sistema que você vai ter, como software as a service. Só que o que vai acontecer? Quando o IDAAN acessar, vai ter toda a estrutura, os logotipos, a configuração específica do IDAAN, certo? E quando a FAMetro acessar, aí vão ter os logotipos, todos os relatórios vão ter os mesmos logotipos referentes a, a FAMetro. Isso daí, pessoal, hoje em dia já tem frameworks para facilitar isso daí, tá? Mas não é trivial você fazer o sistema de tal forma que você consiga configurar todos os relatórios, todas as telas para atender a um cliente. Tudo bem? O Python ele tem um sistema de hierarquias de tela que funciona, que é uma beleza nesse sentido aí. O que, que eu quero dizer, né? Imagine uma tela aqui, né? Uma tela web qualquer, e, e assim, no caso do Python, ele tem uma estrutura que é por fora, assim, como se fosse uma moldura de quadro, tá? E essa moldura ela vai trazendo o logotipo da tua empresa. E todas as telas que tem por dentro daquela estrutura, dentro do quadro, tá dentro da moldura, ela todas as mudanças ou as novas telas, elas vão estar dentro dessa moldura que eu estou colocando. Então, assim, vamos supor que o sistema está funcionando para o IFAM, tá? Aí o que acontece? Nessa moldura vai estar o logotipo do IFAM, o, Primeiro, vocês entenderam a ideia de moldura aí? A ideia do quadro, né? Assim, a parte externa aqui ao redor da tela. E a parte central, que a gente chamaria de miolo, né? Ou miolão lá, o miolo é um termo informal, tá? Mas a parte central aí da tela, aí ela vai mudando conforme o usuário tá solicitando de serviço, né? Ou de funcionalidade do sistema. Mas aí o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que a moldura, no caso ali, se eu estou fazendo um software as a service, a moldura ela vai estar adaptada para cada empresa. E a parte do meio vai ser muito parecida para cada uma delas, mas obviamente que cada uma usando os dados próprios dessas empresas. É isso que ele quer dizer com branding. Brand quer dizer a marca da empresa, tá? Então, o usuário de cada organização são apresentados como interfaces que refletem a sua própria organização. Então, vai ter o logotipo, as cores, a marca da empresa vai estar toda ali. E também a preocupação que vai ter, né, é que os dados que são fornecidos ali reflitam diretamente aquela empresa, tá bom? Então, assim, se for pensar dentro de um banco de dados também, né, é como se eu tivesse vamos supor aí, não um banco de dados, vamos pensar aí num diagrama de classe, ou então até dentro do banco de dados, deixa eu ver o conceito de agregação. O conceito de agregação. O que é a ideia? Eu tenho uma classe lá, que é a classe Pi, que tem toda, corresponde àquela empresa, e todas as classes que estão agregadas a elas, elas vão estar ligadas a aquela empresa. Então, assim, é como se ela tivesse, como não, né? Ela vai ter, cada tabela dessa daí, ela vai ter uma chave estrangeira que corresponde à empresa. Então, todos os dados, os clientes, etc., eles vão ter essa chave estrangeira ligada a essa classe ou essa entidade aí principal dentro do banco de dados.
Entenderam essa ideia que eu estou colocando do banco de dados? É composição, esse que é o nome. Na orientação a objeto, especificamente no banco de dados, né? Ou desculpa, no diagrama de classes, é uma composição, tá? Ou seja, eu vou ter uma classe lá que ela não é superclasse, tá? Mas ela é uma classe que representa a empresa e o restante ela vai estar com uma composição que é aquele símbolo do diamante escuro, né? Onde tudo vai estar ligado, todas as outras classes vão estar ligadas a ela através da composição. Aí vamos continuar. As regras de negócio da empresa e fluxos, as regras de negócio e fluxos de cada organização definem suas próprias regras que governam o uso do serviço e seus dados. Pessoal, essa parte de regras e fluxo de trabalho específico de cada empresa, ele é bem difícil de implementar, tá? Que é a ideia de fluxo de trabalho ou de empresa? Imagine o seguinte: eu tenho uma escola, né? Vamos supor, uma escola em que ela tem o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino superior, tudo bem? Ela vai ter uma regra totalmente diferente para uma empresa que ela só tem o ensino fundamental. Ou então, desses clientes de vocês, né, vai ser uma empresa só de nível superior, com ensino com nível superior, e a outra só com nível fundamental. As regras que tratam cada uma são muito diferentes uma das outras, tá? Então você vai ter que pensar nesses fluxos específicos. E mesmo uma empresa que tem ensino fundamental, ela vai ter regras diferentes. Desculpa, uma escola, né, que tem ensino fundamental, ela vai ter regras diferentes de outras escolas. Então, o teu sistema tem que tratar isso também, tá? Então, quando eu tenho regras diferentes, eu tenho fluxos diferentes dentro do meu sistema. E é, é, isso pode complicar. Por quê? Porque se a empresa já está, se essa escola já está acostumada com o fluxo, na hora que eu for fazer o contrato com ela, ela vai ter que aceitar o fluxo que o meu sistema tem. Senão eu vou ter que desenvolver um fluxo novo. Ou então eu vou ter que trabalhar para que o meu sistema seja flexível o suficiente para atender vários fluxos de informações. Aí eu vou ter que botar no meu sistema de configuração esse tipo de coisa, certo? Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma diferente. Vamos supor aí que eu tenho uma escola particular e a escola do governo, certo? Obviamente que a escola particular ela vai exigir pagamento e vai ter que controlar a parte financeira. Já a do governo vai ter financeiro também, mas ele não vai ter mensalidade. Então, esse fluxo da mensalidade ele não vai existir. Vai existir numa escola, mas não vai existir na outra. Uma escola ela tem trimestres e outra tem bimestres. Então, já é outro funcionamento. Então, quando vocês forem fazer nesse sentido, o que, que vocês têm que olhar? Tanto o fluxo comum para todas as escolas, quanto tem que atender à lei. Então, quando você atende à lei e o fluxo comum, é mais fácil dessas empresas aceitarem o fluxo que tem que são determinados lá no teu sistema, tá? E obviamente que você vai também tratar mais casos de fluxos diferentes. Extensões de banco de dados, onde cada organização define como um serviço genérico, o modelo de dados do serviço genérico, é, ele é modificado, na verdade aqui é estendido, tá? Mas assim, a ideia é que eu altere o meu sistema de banco de dados para atender a necessidades específicas. Isso daí também tem a ver com o que eu acabei de falar, tá? Controle de acesso, onde o, os clientes do serviço
contas individuais para pelo seu corpo técnico e define os recursos e funções que são acessíveis para cada um deles. Nesse caso aí, obviamente, né, é aquela situação que eu estava comentando agora há pouco. Eu, como professor, eu vou ter acesso a determinadas funcionalidades. Eu, como aluno, vou ter acesso a outras funcionalidades bem diferentes. Bom, multitenancy, eu não lembro qual é a tradução, tá? É uma situação em que muitos usuários diferentes acessam o mesmo sistema. E a arquitetura do sistema é definida de tal forma que permite o compartilhamento eficiente dos recursos do sistema. Então, o ponto aqui é que são usuários diferentes, tá? E vão acessar o mesmo sistema. Então, o sistema tem que aguentar essa capacidade. É um sistema resiliente, ele aguenta essa capacidade. E cada usuário tem que ter a sensação de que ele está usando sozinho o sistema. E multitenancy envolve projetar o sistema de tal forma que haja uma absoluta separação entre as funcionalidades e os dados. Quando ele diz funcionalidade, o dado no caso do sistema lá que eu estava falando de acadêmico, né? Os dados do IDAAN vão ficar separados para um lado e os dados do Afametro vão ficar separados para outro lado. E independente da quantidade de pessoas que estão usando o sistema lá do IDAAN, isso não vai atrapalhar ou não vai modificar o desempenho do sistema para o pessoal da FAMetro. Tudo bem? Essa separação aqui, pessoal, pode ser assim. De repente eu estava falando lá de a gente ter aquela classe lá, não superclasse, né? Mas aquela classe que tem uma relação de composição com todas as outras. Pode ser que eu não faça dessa forma. Pode ser que quando eu vou configurar o novo sistema, eu tire uma cópia do banco de dados inteiro, certo? Aí, nesse caso, nenhum vai ter acesso ao outro. Então, eu não vou ter a mesma tabela com dados do IDAAN e a mesma tabela, desculpa, a mesma tabela com dados do IDAAN e da FAMET, por exemplo. Nesse caso, eu tenho duas cópias de banco de dados, uma para cada uma. E até mais seguro isso daí, tá? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho várias empresas, ó. Tenente é o nome da empresa aqui o código da empresa, certo? Aqui no meu banco de dados. Então, eu tenho uma chave aqui para cada uma delas e, e cada uma está numa mesma tabela, né? Então, essa aqui é a ideia. E essa tabela que eu estava falando para vocês, que ela vai ter uma relação de composição com as outras. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Essa composição que eu estou colocando, essa relação de composição. Então, essa chave que está colocada aí, ela vai ser chave estrangeira em todas as outras tabelas do meu sistema, tá? Aí a outra forma é como eu estava falando para vocês podem criar cópias de um banco de dados padrão tipo assim, cada instância, ou criar várias instâncias do banco de dados para atender cada cliente. Mas assim, o que isso traz de problema? Que você vai ter que fazer uma operação interna lá no teu sistema para configurar o sistema lá para essa nova empresa, né? Enquanto que você fazendo isso aqui, ó, que essa tabela aqui que tá na composição, você pode vender o sistema para a empresa, dar acesso e a empresa vai preenchendo os seus dados tranquilamente, né? Sem mexer lá na estrutura do banco de dados. Escalabilidade. Então,
Desenvolver aplicações onde cada componente é implementado como um serviço simples, stateless. Stateless eu não vi tradução até agora para português, tá? Ou sem estado, né? Que pode rodar em qualquer servidor. O, o sistema é projetado, você deve projetar o sistema usando interações assíncronas, de tal forma que a aplicação não vai esperar o resultado dessa interação. Então, assim, para eu ter escalabilidade, eu vou ter que ter essas ideias aqui. Ah, cada componente ele tem que ser implementado de forma de que tenha um serviço stateless, tá? Que pode rodar em qualquer servidor. Essa ideia aqui, pessoal, ele tem a ver com quando eu estiver desenvolvendo o meu sistema, eu tenho que criar a camada de apresentação separada da camada de data handling, né, que é a manipulação de dados, separada da camada de regra de negócio e separada do banco de dados. E assim eu posso colocar cada uma no seu lugar, tá? Então, por isso que ele está falando, ó, cada componente é implementado com o serviço state, ele possa rodar em qualquer servidor. Quando ele fala em qualquer servidor, é Linux, Windows e assim por diante, tá bom? Provavelmente eu posso usar Java ali no meio, tem que ter algum middleware, tá? Lembra do middleware lá na nossa... quando eu estava explicando sobre a arquitetura em camadas para sistemas distribuídos, a gente falou do middleware, tá bom? Então, o que acontece? Eu instalo o middleware nessas máquinas e o middleware que vai fazer toda essa resposta aí, tá? O que é essa resposta? Ele é que vai identificar quais vão ser os servidores que vão receber cada requisição, tá? Para fazer a distribuição do sistema. Então, eu tenho que projetar esse sistema, tá? Usando interações assíncronas, de tal forma que a aplicação não tem que esperar o resultado de uma interação. O que acontece nesse caso? Se eu ficar fazendo transações síncronas aqui, ele não vai conseguir fazer a distribuição. Porque a síncrona eu tenho que esperar um e outro, o sistema mandar a resposta de volta, né? Gerenciamento de recursos, como banco de dados e conexões de rede, como esse pool aqui, a ideia de fila, tá, pessoal? Então eu vou ter um servidor, tá? Que vai ter uma fila de requisições e cada vez que a requisição vem, ele distribui as requisições para os vários outros servidores, tá? Que tem as outras partes do sistema. E aqui eu tenho uma situação que é interessante, que é o locking do banco de dados. Se eu estou acessando um determinado dado do banco de dados, por exemplo, fazer uma alteração ali, eu não posso permitir que outra. Deixa o sistema aqui parece que caiu, não sei. Ah, não, acho que alguém saiu ou entrou aqui. Bom, o que é o locking do banco de dados? Se eu estou acessando um determinado registro, ou uma tupla da minha tabela, tá? Caiu a conexão aqui, tá, pessoal? Pode. Vocês estão me ouvindo aí? Só que caiu a minha conexão aqui e eu não vou conseguir passar para o próximo slide, tá? Espero que. Esperar a conexão aqui voltar. Ih, já perdeu. Mas deixa eu colocar aqui as ideias. Não sei por que caiu aqui. Bom, tá acontecendo isso. Eu vou tentar colocar aqui essa ideia, tá? Locking, né?
Se eu estiver fazendo operações que modifiquem qualquer dado dentro de um banco de dados, eu tenho que fazer um lock ali. O que é o lock? É travar aquilo ali. Então, no banco de dados, eu faria aquela ideia de begin transaction, end transaction, né? E o que acontece nesse momento aqui, que eu faço begin transaction e end transaction para poder fazer um insert, eu estou falando de SQL, tá? Insert, ou delete, ou update, né? Que são os comandos do SQL que fazem modificação de dados. Enquanto aquela operação não for concluída, ninguém pode mexer naquele dado. Então, onde é que está a importância disso? Imagina que você está fazendo um depósito, ao mesmo tempo, tem alguém depositando dinheiro na sua conta, ao mesmo tempo que você está sacando. Tudo bem? Se eu permitir isso daí, o que acontece? Imagina assim, você, você fez o saque, o que acontece com o saque? O saldo da tua conta, ele vai reduzir, tudo bem? Então eu tenho que reduzir e depois eu tenho que fazer o depósito nesse novo saldo. Então vamos supor aí que você não tivesse esse locking aí. Imagina-se o seguinte, a pessoa depositou o dinheiro ao mesmo tempo que você está ao mesmo tempo que você está sacando, certo? Então, quando você sacou, você fez uma requisição de do, do das, você fez uma requisição de redução do teu saldo, né? E você está pedindo esse dinheiro. Só que assim, eu só posso confirmar a minha requisição quando o dinheiro está saindo lá na boca do caixa. Vocês entenderam? Então você está com caixa eletrônico. O dinheiro não saiu, o saldo não vai poder ser, é, vamos dizer assim, o saldo não vai ser atualizado. Por quê? Porque senão aqui você está recebendo, pode ser que você não tenha conseguido sacar o dinheiro, aí você ficou na mão. Você vai tentar fazer outro saque e não vai conseguir. Vocês entenderam a ideia? Então, o que acontece? Enquanto você está fazendo o saque, o sistema está travado ali. E a pessoa que está fazendo o depósito lá, ela não vai poder fazer aquele depósito. Agora, imagina o seguinte: você pediu o saque, não foi atualizado ainda o saldo, né? Aí a pessoa fez o depósito lá. Aí o teu saldo aumentou. E o dinheiro não foi ainda colocado lá a informação de que era para reduzir aquele saldo, não chegou essa informação, né? O que vai acontecer? Você vai estar com o saldo antes, o teu saldo não reduziu e você ainda vai ter dinheiro ainda a mais ali dentro do teu sistema. Então ele tem que esperar aí para fazer essa transação. E para isso a gente exige um lock. Tudo bem? É uma trava lá do teu sistema. Por isso que é a importância que eu tenho que projetar o meu banco de dados de tal forma que eu tenha que perceber esse lock aí. Uma outra também é assim, quando você faz uma transação num caixa de supermercado, né? O que vai acontecer ali no caixa de supermercado? Você pediu vários produtos ali, né? Tá. Os produtos foram somando ali e, obviamente, que lá no estoque do supermercado ele vai reduzir a quantidade daquele produto em estoque. Tudo bem? Mas ele só pode reduzir depois da confirmação do pagamento. Porque se você não pagar, aí eu vou ter que aí eu vou ter que aumentar lá essa quantidade de novo. Tudo bem? Então isso daí também é uma operação de lock. Eu vou esperar
que para poder diminuir a quantidade de produtos do meu supermercado, eu tenha que confirmar o pagamento. Aí eu tenho que fazer essas operações de lock também. O que é a questão na escalabilidade nisso daí? É porque o que acontece? Quando eu tenho. É, va- eu escalei lá a parte de manipulação de dados, tá? A camada de manipulação de dados. Quando eu for acessar o banco de dados, talvez seja o mesmo. Então eu tenho que me preocupar com essas várias transações que estão acontecendo com ele, tá? Ah, agora deixa eu resolver esse problema na internet aqui, pessoal, rapidinho, só um minutinho. Deixa eu ver se dá para resolver. Depois um. Pessoal, vocês estão me vendo aí? A minha rede entrou no. A rede do Line entrou no pior protocolo possível, que é o H2SP. Só confirma para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Minha tela com certeza deve estar travada aí com vocês. Ah, tudo bem. Então, assim, o que são os pontos chaves aí dos sistemas distribuídos software as a service, né? Então, os benefícios dos sistemas distribuídos são que eles podem ser escalados para tratar uma demanda que ela vai crescendo, tá? Obrigado. E, ao mesmo tempo que ele escala, né, ele continua funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso daí também vem de uma outra estratégia que a gente chama de qualidade total. Você está me ouvindo aí? A minha rede agora mudou aqui para a rede. Só um minutinho que eu vou botar o slide aqui para vocês, tá? Deixa eu entrar de novo lá, fica melhor para todo mundo ver. Pronto. Ponto-chave aí dos sistemas distribuídos. Então, os benefícios dos sistemas distribuídos são aqueles em que podem ser escalados de forma a aumentar a demanda. E continuam a prover o sistema ao usuário os mesmos serviços, mesmo que parte do sistema venham a falhar, tá? E permitem que os recursos possam ser compartilhados. Então, o fato de eu distribuir o sistema é o que a gente cria o que a gente chama de redundância, né? Então, esses dois servidores estão funcionando. Esse aqui caiu, esse outro segura o sistema no ar. Tudo bem? Então,
questões a serem consideradas no projeto de sistemas distribuídos. Eu tenho que me preocupar com transparência, ou seja, para o usuário não importa o que está acontecendo lá no sistema, ele não percebe que o sistema é distribuído, tá? Para ele, por exemplo, é como se ele estivesse acessando lá só aquele endereço, sei lá, www.ifam.edu.br, e se mesmo que o sistema esteja distribuído, o que vai acontecer? Para ele é indiferente, ele não sabe qual é o servidor que está atendendo a solicitação dele. Tudo bem? Abertura, né? Ou seja, ele pode funcionar em várias plataformas. Escalabilidade, a gente estava falando agora há pouco. Eu tenho segurança, né? A segurança a gente vai ter sigilo, que é a parte de criptografia, autenticação, que é para ter certeza de quem é a pessoa que está acessando, controle de acesso, que são as permissões que a pessoa tem, tá? Então, são isso daí que vai lidar com a parte de segurança. E também tem uma outra da parte de segurança que é o seguinte, impedir que alterações sejam feitas dentro de forma indevida, né? Eu não estou lembrado qual é o nome, eu acho que é... Bom, daqui a pouco eu vou lembrar a palavra. Qualidade de serviço, que é a ideia de que, dependendo da configuração do sistema que a pessoa está solicitando, o teu sistema vai estar disponível dentro daquilo que foi acordado. Então, se ele quer que o sistema funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, você consegue prover para ele esse tipo de estrutura, tá? Mas, obviamente, que ele vai pagar mais por isso. Então, ele mantém o serviço enquanto a qualidade do serviço, né? Enquanto o sistema funciona. Deixa eu colocar uma ideia de qualidade de serviço aqui que ela é bem interessante. Vídeos na internet, tudo bem? Que é a ideia do Quality of Service em cima de vídeos na internet? Dependendo de quem está vendo o vídeo, talvez ele precisa que seja visto esse vídeo em HD, ou seja, em alta definição. E se cair a definição do vídeo, aí eu não tenho que. Aí esse usuário aí não vai servir esse sistema para ele. Qual é a ideia? É quando eu estou trabalhando com imagens, né, de vídeo, em que são necessários a gente visualizar detalhes dessa imagem para poder eu fazer o meu serviço, certo? Por exemplo, aqui, né, vocês estão fazendo leitura do slide que eu estou colocando aqui. O que seria a qualidade de serviço? Eu tenho que manter a qualidade da imagem que está sendo apresentada para vocês, ou o Google Meet nesse caso, né? De tal forma que ela tenha que aparecer bem nítida para vocês. No entanto, o vídeo com a imagem do professor, ele já não tem esse requisito aí. Então, assim, se ele precisar reduzir a qualidade do sinal, né? Ou seja, eu diminuir a resolução da minha imagem para poder a transmissão ficar atender a uma lentidão repentina da internet, o que acontece? Eles vão reduzir a qualidade do vídeo da imagem do professor, mas não vão reduzir a qualidade do vídeo relativa à apresentação. Tudo bem? E pode observar aqui, ó, que o que aconteceu com a apresentação. Foi até interessante. O meu vídeo caiu, mas a imagem aí da apresentação, né? Ela continuou por alguns minutos, ainda com vocês. Ou seja, ele repetiu esse quadro aí que eu estava apresentando para vocês, em cima da última imagem colocada. Aí aqui também eu fiz outra coisa para reduzir. Eu estou com um sistema redundante. Eu estou usando o computador e o celular. Então, se cair um, o outro deve funcionar. Então, vocês viram que a aula não parou, né? Então, é uma ideia aqui em termos de qualidade de serviço e gerenciamento de falha. Tudo bem?
Então, a redundância, pessoal, ele é um dos... A redundância que tem a ver com a escalabilidade, ela é um dos principais pontos para evitar falhas no meu sistema. Sistemas cliente-servidor são estruturados em camadas, né? Com a, a camada de apresentação implementada no computador do cliente e os servidores provendo a gerenciamento de dados, que seria, nesse caso, o data handling, tá? Ou manipulação de dados, camada de aplicação e os serviços de banco de dados. Então, a gente lembrando aqui que o cliente ele é o computador que eu estou usando aqui e, por exemplo, o celular, né? No caso aqui do Google Meet. E onde é que está as outras camadas? Estão em servidores. Observe aqui que ele coloca servers, no plural, né? Então, eu vou ter servidores que vão fazer a manipulação de dados, vão mexer na camada de aplicação e vão prover o banco de dados. Então, a parte do cliente, ele vai ter diversos nós, lembrando que um nó é um cliente que acessa o meu serviço, tá? Com diferentes camadas no meu sistema distribuído para diferentes computadores. Aí a gente vai ter que lembrar naquela ideia de thin client, fat client, para... O que é a ideia? Lembrando, thin client é aquele que o meu cliente não tem um poder de processamento grande. Já o Fat Client, eu vou ter alguns processamentos feitos no computador do cliente, não do servidor, tá? Outros pontos chaves do sistema distribuído. Então, eu tenho padrões arquiteturais, eu acabei falando um pouco deles agora há pouco, né? Para sistemas distribuídos, aí eu tenho o Master Slave, arquitetura Master Slave, né? Que é mestre-escravo, lembrando que ela é muito mais para sistemas em tempo real, ou sistema que é com dispositivos, né? Sistemas com dois nós, ou seja, um cliente e um servidor, ou múltiplos nós. E a arquitetura de componentes distribuídos, em que eu consigo separar cada camada, né? E já, praticamente são as nuvens hoje, né? E arquiteturas ponto a ponto, que é aquela ideia de que eu acesso diretamente um determinado computador e eu me comunico só com ele. Tá? Ele não é um servidor, ele é um nó qualquer na minha rede. Aí o exemplo aqui são as arquiteturas de torrent. Sistemas distribuídos requerem um middleware para trabalhar a parte de comunicação e permitir que componentes sejam adicionados e removidos do sistema. Tudo bem? Então, como eu expliquei para vocês, a ideia do middleware, ele é um sistema que está entre a camada de apresentação, né, e o banco de dados. Geralmente a gente vai ter isso daí, tá? E esse middleware, o que ele faz? Ele atende as requisições e passa para os sistemas certos dentro do meu software, tá? Para manipulação de dados. Então, por exemplo, se eu estou acessando, eu tenho uma tela lá de login, né? E eu acessei o sistema do que é acadêmico, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você clicar numa daquelas opções do menu, o meu e o que vai acontecer? O teu browser vai passar um link lá para aquele servidor. Ele vai passar um endereço eletrônico lá para aquele servidor. E naquele endereço ele vai ter um identificador que é para um, um módulo específico do teu software. Por exemplo, se você está querendo acessar a tela com a lista de disciplinas que você está fazendo, aí é um link. Aí você clicou numa disciplina, já vai ser outro link para outra tela, porque ele vai mostrar os dados específicos daquela disciplina. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o link que vai mostrar todas as disciplinas, ele é um. O link específico de uma disciplina é o outro. Aí, o que vai fazer o Midro? Ele vai identificar qual é o sistema que vai atender cada
link desse daí. E, obviamente, que ele vai receber também a informação do aluno. Então, ele vai trazer a tela de volta para vocês, ou ela vai trazer ele vai trazer uma tela só com as disciplinas que aquele aluno está tá fazendo, né? As disciplinas que aquele aluno está fazendo, ou ele vai trazer uma tela específica da disciplina. E essa tela específica vai ter as opções lá, vai ter aquela tela lá principal, em que vai ter as aulas já dadas, a nota do aluno e assim por diante. Então, para atender cada requisição, eu preciso de componentes diferentes do sistema. Tudo bem? Então, se vocês trabalharam com o sistema web, vocês podem perceber que vocês fizeram partes diferentes para cada uma dessas telas desses sistemas, tá? E o middleware, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cada requisição, ele vai atender cada requisição, né, que vai ser sempre para o mesmo servidor. Geralmente esse servidor vai estar no endereço IP, numa máquina, né, ou endereço eletrônico, com uma porta lá qualquer. Por exemplo, alguma porta chamada 2.8000 lá. Aí com aquela porta ele vai dentro, ele vai receber naquele endereço, ele vai receber uma das opções, que no endereço vai estar determinado qual é a opção que o aluno quer acessar. Aí ele coloca exatamente a tela, ou vai chamar o software que vai atender aquela tela direitinho. Isso que faz é o middleware. Aqui o middleware, tá? Em arquiteturas ponto a ponto, elas são descentralizadas e a gente não consegue definir quem é cliente e quem é servidor, né? Então, no caso do torrent, se eu estou buscando um arquivo, eu sou o cliente. Aí eu estou buscando no computador, por exemplo, da Caroline lá, um arquivo qualquer. Aí eu acesso lá o computador da Caroline e eu consigo baixar o arquivo que eu quero. Mas a Caroline também, ela pode ter visto que ela tem um arquivo de interesse dentro do meu computador, aí ela acessa e faz um download. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Quando eu fiz a requisição, o computador da Caroline era o servidor. E quando ela fez a requisição para o meu, dela era o cliente. Tudo bem? Por isso que ele fala aqui que não dá para discutir, distinguir, né, quem é servidor e quem é cliente aqui. Tudo bem? Outra coisa legal do sistema ponta a ponta é que o processamento dos dados pode ser distribuído por diversos sistemas em diferentes organizações. Isso aqui é interessante, tá? O que é essa ideia aqui? Uma vez a gente usou, isso aqui a gente chama de grid computing, tá? Mas o que é a ideia? Eu tenho determinados processamentos que podem ser feitos paralelamente, no mesmo algoritmo. Aí o que ele faz? Esse computador aqui recebe as requisições e ele transfere cada processamento para vários processadores. Aí eles. Por que é necessário isso? Porque o processamento é pesado, leva horas para poder dar resultado. E se eu tiver só um computador, eu vou levar dias para ter o resultado. Então o que eu faço? Eu distribuo o meu algoritmo, né, uma parte do meu sistema, e cada, cada nó desse daí da minha rede, ou cada ponta, né, ele vai processar uma parte. E quando ele terminar o processamento, ele devolve o resultado para o computador que requisitou. Aí o que ele faz? Ele consolida os dados e apresenta o resultado. Tudo bem? Exemplo disso, sistemas para simulação, por exemplo, de tempo, onde eu tenho muitos dados vindo dos sensores lá de umidade, de pressão, o que mais aí tem a ver com tempo? Temperatura, pressão da água, evaporação e assim por diante. Esses sistemas vêm de vários sensores daqui e o que eu faço? Eles são distribuídos em várias partes. E o conjunto dos dados, o que ele faz? Cada computador desse processa essa quantidade imensa de dados e tenta, no final, determinar o que seria a previsão de tempo. Né? Então, nesse caso, a gente usa grid computing para isso. Para
arquiteturas ponta a ponta. E o que é um software as a service? É uma forma de entregar aplicações como um Thin Client Server System, né? Ou, no caso aqui, um cliente único, onde o cliente não tem muito processamento, tá? A parte toda do processamento ela é feita no servidor. E geralmente o cliente é um web browser. Ou no caso dos celulares, porque isso aqui já foi feito antes da era dos celulares, né? Do jeito que está hoje. Essas aplicações aí do celular, ele pode também ser um thin client, tá? Então, é isso em termos é, em termos dessa disciplina. O que eu vou fazer agora, pessoal? No livro do Somerville, nesse capítulo, acho que é o 17, ou é 17 ou 18, dependendo da edição que vocês têm, tá? Isso aqui, no caso, é o capítulo 17. Mas, assim, dê uma olhada qual é o nome do capítulo que tem Engenharia de Software Distribuído. Engenharia de Software Distribuído. E nesse capítulo lá, pode ser o 17 ou 18, dependendo se vocês estão com a 10ª edição ou com a 9ª edição. Aí o que vocês vão fazer? Tem um exercício lá no final, acho que tem 10 páginas esse exercício. Deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho uma versão aqui. Rapidinho, não sei se eu lembro. Eu não lembro se eu tenho uma versão aqui dele. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai ter, não. Eu estou procurando. Ah, pode ser que esteja não aqui, mas espera aí. PBC. Deixa eu ver se eu tenho aqui na disciplina de PBC. Sim. Não, acho que eu não tenho aqui, não. Bom, tem uma versão PDF desse livro do Ian Somerville, tá? Que vocês podem acessar. Aí, o que eu pediria de vocês? Nesse capítulo 17, ou dependendo da versão, versão não, da edição do livro que vocês têm aí, pode ser o capítulo 18. No final, ele tem um capítulo de perguntas. Aí eu queria que vocês respondessem essas perguntas. Aí eu vou colocar lá todas as perguntas lá no CIGAR. Então vocês vão estudar, eu vou passar esse slide também para vocês, tá? Aí vocês vão estudar pelo livro diretamente, está no capítulo 17, nesse PDF que tem. Aí vocês vão responder as questões, tá? Pode ser? Então essa parte aí do coisa. Mas o que eu queria colocar aqui do principal para vocês aqui nessa disciplina? O segredo todo dos sistemas distribuídos é essa imagem aqui, ó. Um ponto, na média. Ah, vai ser até mais, eu acho. Acho que eu vou passar uns 4 exercícios para vocês aí, dependendo aí da situação, né? O principal slide aqui, pessoal, é esse aqui, ó. É essa arquitetura, o modelo de arquitetural em camadas para aplicações cliente-servidor, onde a gente tem a camada de apresentação, manipulação de dados, processamento da aplicação e banco de dados. Esse processamento de aplicação aqui, ela diz respeito à camada de negócios, tá? E, assim, quando a gente fala de middleware,
Geralmente os middlewares vão ter essas duas camadas aqui, ó, manipulação de dados e processamento de aplicação. A camada de apresentação vai ser o browser, tudo bem? Geralmente vai ser o browser ou o celular ou um sisteminha lá que ele acessa, que ele está com acesso direto ao cliente. E o banco de dados ele fica também separado, porque o banco de dados ele já é um serviço de rede, tá? Que ele já é separado mesmo, tá? É que você já conhece. Então pense aqui no Midra. A outra coisa importante é que a camada de cima faz a requisição para a camada de baixo. E assim por diante. E a camada de baixo devolve a resposta à requisição para a camada de cima. Então, aqui, a camada de apresentação, ele vai receber um link e o data handling vai processar esse link. E ele vai devolver uma página HTML para cá, para a apresentação. A camada de manipulação de dados, ele vai receber os dados, ele vai processar os links, né? Vai receber dados em HTML, mas só que ele vai solicitar objetos, ele vai, ele vai passar objetos para a camada de processamento de aplicação. E a camada de processamento de aplicação vai devolver objetos para cá, para a camada de manipulação de dados. E a camada de aplicação, ela vai passar requisições SQL para o banco de dados, no geral, tá? E ele vai devolver dados em forma de tabela para a camada de aplicação. Então, quando a gente olha para essa transferência de dados e o tipo de dado que é transferido, fica mais fácil a gente entender cada camada dessa. Então, camada de apresentação está lá no cliente. Ele vai passar informações em HTML, etc. O data handler vai receber HTML e vai transformar essa requisição em objeto. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma consulta de um livro, né? Aí eu quero fazer uma busca a um livro. Então, eu vou ter uma página qualquer lá da livraria, por exemplo, né? Aí eu acessei aquela busca lá, né? Aquela caixa de texto que é uma busca. Aí eu escrevi o nome de um livro aqui. Por exemplo, sistemas distribuídos. Aí aqui ele vai pegar essa informação, transformar em HTML e vai passar aqui para o Data Handling. Aí o Data Handling vai receber o HTML e vai pegar aquele livro que você requisitou e vai passar para texto ou objeto, né? Aí ele vai passar para o objeto, a camada de aplicação recebe essa solicitação em objeto do livro, certo? Ele vai passar para o banco de dados através de uma consulta SQL. Aí aqui ele vai passar o resultado da consulta. Eu estou voltando, tá? Estou subindo agora. O banco de dados vai passar de volta para a camada de processamento de aplicação uma tabela com os livros que foram solicitados, que atenderam à consulta que foi feita. Aí, esse daqui vai passar um conjunto de objetos para manipulação de dados. Aí a manipulação de dados vai pegar esse conjunto de objetos e vai gerar arquivos XML ou JSON. E vai passar para a camada de apresentação. E a camada de apresentação vai apresentar os dados desse livro de acordo com o HTML que está envolvido aqui. A página HTML que vai processar os XML ou então os JSON. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, vocês entendendo essa ideia aqui, vai dar para a gente trabalhar com os sistemas distribuídos, tá? Tá claro aí a função de cada camada e tá claro também quais são os tipos de dados que elas estão recebendo. Lembrando que tipo de dado que eu estou falando é HTML, ou não vou dizer nem tipo de dados, a palavra é representação de dados. Deixa eu repetir, representação de dados. Então, eu posso representar uma representação de dados em HTML, eu vou transformar em objetos, e eles podem ser também transformados em
tabelas ou consultas SQL, certo? E, então, com esses tipos de representação de dados, eu consigo é, é, trabalhar em cada uma dessas camadas aí essas camadas do modelo arquitetural cliente-servidor. E assim eu posso distribuir o meu sistema de forma fácil. Tranquilo? Então a gente terminou a parte teórica. Então na próxima aula a gente vai começar a trabalhar um pouco mais detalhado. A gente já vai ver algumas coisas de rede de computador, vai ver um pouco da ideia do. Eu posso trabalhar logo com RMI, ou então eu posso partir logo para a ideia do REST com XML, que ela é bem interessante, tá? Aí a gente já vai trabalhando aí com o web. Eu vou verificar qual é melhor para vocês aí, vou ver isso na próxima aula. Pessoal, ninguém teve dúvida até agora, não? Ninguém perguntou nada, ninguém levantou a mão. Tá tranquilo aí? Tá tão fácil assim? Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês aqui nessa aula, tá? Eu vou passar o exercício lá no Cigar e também os vídeos que. Teve um vídeo que eu esqueci de passar, acho que foi da aula passada, tá? Aí vocês vão poder acessar tudo via Cigar, tá? Aí esse exercício é a leitura do PDF. Assim, obrigado, mais. Então, também escreva o nome de vocês aí no chat, tá? Para a gente fazer a chamada. Sou eu, Alex, aqui, professor. Sou você chat aqui que eu estou no celular. Alex está presente. Alô, Alex, eu vou escrever teu nome aqui. Pessoal, então os que escreveram, se quiser pode sair. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Tenham um ótimo dia e fique com Deus, tá? Obrigado a você, Karen. Até mais, Alessandro. Até a próxima aula aí, Larissa. Obrigado você, Elias. Obrigado, Patrícia.